Não menospreze os humildes começos. Não há nenhum problema em começar pelo primeiro degrau, dando o primeiro passo. Na verdade, esta deveria ser a lógica da vida, já que nós não nascemos prontos, nós não nascemos grandes. Todos nós temos um início. Todo grande homem, toda grande mulher ou grande empresa, ela teve um início, ela teve um começo, ela teve uma estação inicial, ela teve um primeiro passo. Certo dia eu ouvia um grande empresário falar do início das suas grandes empresas e dos seus grandes negócios, e ele disse que as empresas que hoje são aplaudidas, celebradas, os seus grandes negócios que são celebrados hoje, eles começaram de maneira pequena, despretensiosa, insignificante aos olhos de muitos. Começou com um guardanapo no almoço, aonde era anotado ali o sonho, onde era anotado ali a ideia. Ou seja, a grande empresa, o grande negócio, aplaudido por muitos hoje, começou em um guardanapo, começou de maneira despretensiosa, começou com uma fonte oriunda de desconfiança. Aliás, o que vale um guardanapo hoje, um guardanapo em um almoço, um guardanapo em um jantar, para muitos não vale nada, mas esta grande empresa, esses grandes negócios começaram em um guardanapo. Talvez o que você tem em suas mãos seja algo pequeno, talvez o que você carrega na sua vida seja algo que para muitos não vale nada, mas eu sempre declaro isso: você não precisa que todos acreditem no que você carrega, você não precisa que todos acreditem em você. O que eu e você precisamos é que as pessoas certas acreditem em nós, acreditem nos nossos sonhos, acreditem no nosso potencial. Então, não busque que todos acreditem no início. Você precisa do início que as pessoas certas venham acreditar em você. A Bíblia, ela está repleta de homens e mulheres que começaram de maneira despretensiosa, que começaram com algo pequeno, que começaram carregando um olhar de desconfiança de muitos sobre si, mas eles entenderam que a vida ela é feita de processos, a vida ela é feita de etapas, e esses processos e essas etapas têm muito para nos ensinar, têm muito para nos moldar. Então, se você está inserido em algum contexto em que você está começando algo, começando um namoro, começando uma família, começando um negócio, uma empresa, mas muitos olham para isso que você tem em suas mãos e colocam uma certa desconfiança ou não dão o valor devido, não tem nenhum problema. Você não precisa que todos venham acreditar. O que você precisa é que as pessoas certas acreditem no que você é e no que você carrega. A Bíblia, ela fala de um momento na história do povo de Israel, na história dos judeus, quando o povo é levado cativo para o exílio babilônico e eles ficam lá por 70 anos. Os caldeus, o Império Babilônico, ele invade o reino de Judá e ele leva os judeus cativos. E aí, depois de 70 anos, os judeus, eles recebem a permissão para retornar para suas terras por intermédio de Ciro. E aí, Ciro autorizando esse retorno se dá em 3 fases. O primeiro grupo vem com Zorobabel, o segundo grupo com Esdras e o terceiro grupo com Neemias. E nesse primeiro grupo que vem com Zorobabel, ele recebe uma grande missão. Zorobabel tem um grande projeto para iniciar. Ele precisa reconstruir o templo que foi destruído com a invasão do Império Babilônico. Porém, ele tem um cenário caótico. Porém, ele tem um cenário cheio ou recheado de dificuldades. Mas aí, o profeta Zacarias, um profeta pós-exílio babilônico, é usado por Deus. E aí, em visão, Deus traz algo para o profeta Zacarias, algo que servirá de motivação, de impulso para Zorobabel, que era governador de Judá e recebe essa missão de reconstruir o templo. O que Deus fala para o profeta Zacarias em visão? Deus fala que as mãos que começaram, elas irão terminar. As mãos de Zorobabel começaram a reconstrução e elas irão concluir. Você pode testemunhar isso nas Escrituras, abrindo a sua Bíblia aí, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, a partir do versículo 9 e 10, que diz assim, queridos: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Olha o que diz o verso 10.
Pois quem despreza o dia dos pequenos começos, esse irá alegrar-se, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Ou seja, olha o que o Senhor diz, as mãos de Zorobabel começaram essa reconstrução, esta obra, e as mãos dele irá terminar. Versículo 9 do capítulo 4 de Zacarias. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa e elas mesmas a acabarão. Deus está dizendo que a mão que começou, ela será a mão que irá terminar. A mão que começou a pôr os fundamentos, que quando começa a pôr os fundamentos, começa talvez a receber as críticas, as primeiras pedradas, dizendo: você não vai conseguir, nós não temos recursos. Talvez você está como Zorobabel, você tem que construir algo grande, algo precioso, algo importante, mas você começa pela base, pelo fundamento, e muitos olham e dizem: olha, você não consegue construir isso, você não vai conseguir terminar isso. Mas aí Zorobabel recebe uma palavra por intermédio do profeta: as mãos que começaram, elas serão as mãos que irá terminar. E o versículo 7 de Zacarias capítulo 4 diz algo poderoso, diz assim: quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Olha o que o Senhor diz: quem são vocês, desafios? Os desafios que Zorobabel, o governador, tinha para construir o templo eram gigantescos. Mas olha a palavra do Senhor: quem são vocês, ó montes? Quem são vocês, ó desafios para Zorobabel? Vocês serão como planície para ele. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu vou prover recursos e condições, ainda que ele tenha desafios gigantescos, os desafios se tornarão como planície, e ele, Zorobabel, colocará a pedra de remate, a pedra final. Ele vai colocar a pedra final, ele vai concluir. Ou seja, isso bate com o versículo 9 que diz: a mão que começou, ela será a mão que vai terminar. Meu irmão, eu quero dizer para você que tem um grande projeto, você que começou um relacionamento, uma empresa, você que começou uma chamada de Deus para a sua vida, a obra que Deus começou na sua vida, ele vai terminar. As obras que ele te chamou para começar e terminar, você vai começar e vai terminar, porque quem te chamou é fiel, é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, porque ele está operando em nós. O Senhor está dizendo: Zorobabel vai começar esse grande projeto e ele vai terminar. E aí o versículo 10 é uma resposta para o cenário, porque Zorobabel, ele começa a reconstrução dos templos e ele tem os olhares de desconfiança, ele tem aqueles que não acreditam, que diz: como que você vai fazer isso, cara? Nós estamos vindo agora do exílio, olha como está a nossa terra, olha como está o nosso povo, nós não temos nada, a nossa terra está destruída, tudo que tínhamos está destruído. Mas olha o que o versículo 10 diz: pois quem despreza o dia dos pequenos começos irá se alegrar vendo o prumo nas mãos de Zorobabel, irá se alegrar quando ele concluir essa obra. Quem despreza o humilde começo terá que se alegrar amanhã, porque ele vai concluir esta grande obra. Irmão, eu estava meditando nesse texto, ministramos esses dias na igreja, que Deus pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. É isso que ele chamou Zorobabel para fazer. Zorobabel recebe um grande comissionamento, reconstruir o templo que foi destruído na invasão do Império Babilônico, e ele não tem os recursos necessários, ele está no pior momento, mas Deus lhe deu uma palavra: a mão que começou vai ser a mão que vai terminar, as mãos que lançaram os fundamentos vai ser a mão que vai colocar a pedra de remate, a pedra final. Então eu não sei o que você começou, mas eu sei que Deus tem poder para fazer você terminar, ainda que muitos não estejam acreditando, confiando, ainda que muitos estejam desprezando o seu começo. Você está começando algo, você está construindo algo, e as pessoas estão olhando, dizendo: não consegue, não vai dar conta, não vai conseguir casar, não vai conseguir noivar, esse namoro não vai durar muito tempo, essa empresa não vai durar muito tempo. Receba essa palavra na sua vida.
vida. As mãos que começaram, elas serão as mãos que irá terminar, que irá chegar no destino final, que irá colocar a pedra de remate, porque Deus é um Deus que constrói do nada, a partir do nada. Escute isso, Deus é especialista em gerar grandes coisas através de fontes oriundas de desconfiança. Quantos homens, quantas mulheres carregavam sobre si a própria desconfiança de que não dariam conta? Quantos homens e quantas mulheres na Bíblia receberam um olhar de que não podiam? Sara, ela ri quando o Senhor disse que ela vai gerar um filho com Abraão. Ela ri e o Senhor diz: por que você está rindo, Sara? Há algo meramente impossível para o Senhor. Gideão, quando é chamado para libertar Israel, ele diz: Senhor, mas como a minha tribo é menor, eu sou menor da casa de meu pai. Sabe quantos homens começam e quando começam, às vezes nem eles acreditam neles, mas o Senhor acredita. Por isso que eu digo, você não precisa que todos acreditem, você precisa que as pessoas certas venham acreditar. Jeremias, quando é chamado, ele diz: não, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, mas o Senhor diz: eu vou colocar as palavras na sua boca, eu vou te guiar, Jeremias. O próprio Cristo nasce em Belém, mas é criado em Nazaré, e ali, quando Natanael é informado que o Messias, o Salvador, é Jesus de Nazaré, ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quantas pessoas, elas liberam uma certa desconfiança naquilo que você é chamado para construir e viver. Não tem nenhum problema, meu irmão, se não é todo mundo que acredita. Você precisa que as pessoas certas venham acreditar, sabe? Zorobabel, ele recebe um olhar de desconfiança porque ele precisa reconstruir o templo que foi destruído. Ele não tem os recursos, ele tem muitos desafios, mas ele tem uma palavra de Deus. Zacarias traz uma palavra de Deus. Olha, quem é você, ó grande monte? Quem é você, ó desafios? Quem são vocês, ó grandes problemas diante de Zorobabel? Vocês serão como planície, porque ele vai colocar a pedra de remate. A mão dele começou, a mão dele há de terminar. E aqueles que estão desprezando terão de se alegrar, porque amanhã o prumo vai estar nas mãos dele. Ele vai concluir essa grande obra. Então guarde isso no seu coração. Deus constrói grandes coisas por intermédio de coisas pequenas. Deus move grandes coisas através de coisas pequenas. Há uma palavra em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, que eu quero trazer ao seu coração para você refletir e plantá-la na sua vida. Diz assim, Eclesiastes 11, 1: atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Querido, olha o que esta palavra está dizendo. O pão aqui, ele tem o sentido de sementes. E aqui a ideia é de que quando havia as enchentes, as sementes eram jogadas, plantadas, elas eram semeadas. E aí, depois de um tempo, as sementes que foram plantadas nas enchentes, elas frutificavam, elas geravam frutos. Olha o que diz: atire o seu pão sobre as águas, e depois de um tempo, você tornará a encontrá-los. O que é o pão? O que é a semente hoje? O que é a semente que você tem hoje? Qual é o pão que você tem hoje que você lança-o sobre as águas? Preste atenção, aqui a ideia é de que a semente plantada, a semente pequena, a semente que é uma fonte para muitos insignificante, plantada nas enchentes, jogada quando as águas enchiam as regiões, elas eram perdidas, semeadas, mas depois de um tempo, a semente plantada, a semente semeada, a semente que se perdia sendo semeada, ela trazia frutos, ela trazia a colheita. Escute isso, porque essa palavra está trazendo algo para você. Escute isso, esse texto está falando que a multiplicação que Deus tem para trazer na sua vida, ela é muitas das vezes oriunda de uma fonte insignificante ou de uma fonte de desconfiança. Esse texto está dizendo que grandes multiplicações vêm de fontes pequenas. A semente que é semeada, depois que ela é perdida no solo,
céu, você torna a encontrá-la agora grande, agora frutificada. Escute e guarde essa palavra e plante ela no seu coração. Deus pode, por intermédio de uma fonte insignificante, trazer uma grande multiplicação. Então não há nenhum problema em começar de maneira pequena, de maneira despretensiosa. Não despreze os humildes começos. Se você está começando um relacionamento, uma empresa, um negócio, um ministério, não despreze o humilde começo. Não despreze aquele que está começando de maneira pequena, porque ele pode se tornar grande. Porque quem é grande hoje já foi pequeno ontem. Ponha essa palavra no seu coração, meu irmão. Eu creio que aquilo que você carrega e aquilo que você foi chamado para construir, ainda que comece pequeno, irá terminar grande. Porque o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la. Então, receba na sua vida essa palavra em nome de Jesus. E se você tem algo pequeno, algo que alguns julgam ser insignificante nas suas mãos, não tem nenhum problema. Deus é especialista em pegar o que não é e tornar a fazer algo que é. Deus é especialista em pegar o que não é e fazer ser alguma coisa. Para a gente fechar aqui, olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são. Deus é especialista em pegar o que não é e fazer ser. Eu não sei o que você tem nas suas mãos, não sei como é a sua família, seu namoro, seu casamento, sua empresa, mas eu sei, ainda que ela seja algo pequeno, Deus traz uma palavra para você. Não despreze os humildes começos. Não menospreze o começo pequeno, porque aquilo que começou pequeno tem todas as possibilidades de terminar grande. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração para a glória de Deus.